Neste vídeo irei dar dicas importantes que fazem toda a diferença. Irei falar sobre a diferença de persistência e insistência. Irei falar também sobre análise morfológica e análise sintética para fazer leitura de determinado contexto. E também irei falar do processo da assimilação de conteúdos. Indo para a questão da insistência e persistência, o que eu tenho a dizer é o seguinte: infelizmente, nós temos percebido mal a questão da insistência e persistência. Insistência é quando nós fazemos as mesmas coisas, estamos nas mesmas rotinas e esperamos ter um resultado diferente. Isso é insistir em alguma coisa que não nos vai dar o resultado diferente. E por que muitas das vezes nós estamos na insistência? Porque criamos afinidade nas coisas ou nas pessoas. Por isso é em que insistimos nela. Porque ao invés disso, nós deveríamos ir na persistência, que é mal percebido. A dado momento, a dada altura, pensamos ser a mesma coisa, que não é. A persistência é quando nós inovamos, quando nós mudamos, quando nós não nos apegamos nas coisas. Ou seja, arranjamos uma metodologia de atingir aquele objetivo, mas usando outros meios, outros caminhos, sem se perder o objetivo em concreto, aquilo que se pretende. Isto é a diferença entre insistência e persistência. Quanto à questão da análise morfológica e análise sintática, que nós aprendemos até em língua portuguesa, a análise morfológica, ela resume simplesmente na escrita que é feita, na composição de uma palavra. Aí é análise morfológica. Se falamos o nome de alguém, uma coisa, estamos diante de uma análise morfológica, que é o que as pessoas usam para fazer leitura da Bíblia, de livros de ricos e milionários e até assistir um filme. As pessoas usam muito a análise morfológica, ao passo que a análise sintática é muito mais profunda. É o significado destas palavras da análise morfológica num determinado contexto. É isso que nós devemos aprender. Isso faz toda a diferença, porque nós temos que saber que, em função do contexto, que devemos fazer uma leitura em condições. Mesmo a Bíblia, às vezes não conseguimos decifrar, porque nos apegamos simplesmente na análise morfológica e não na sintática. Então temos que ir mais a fundo. Quanto à questão da assimilar, as pessoas às vezes dizem: eu li muitos livros, eu também sei, eu assisto muitos filmes, eu li livro de pai rico, pai milionário, por aí afora. Também tem aquele livro muito conhecido, escapa-me agora, deu um branco, mas prontos. Tem livros muito conhecidos e as pessoas dizem que sei. Ok, é um conhecimento até que está dentro de ti, que você sabe. E muitos sabem, lê, PH e tudo sabe. Mas a grande diferença consiste em aplicar esse conhecimento. Se sabes tanto, se tens esse potencial todo, por que não executas, não usas para ti? Isso é para as pessoas perceberem que não é o que faz a diferença, não é saber do potencial, não é absorver a informação. É como absorvemos para depois implementar. Nós, desde tenra idade, aprendemos as metodologias de assimilar um conteúdo. E nós assimilamos sempre numa ordem cronológica. É numa ordem cronológica, obedecendo uma frequência. Nunca veio só assim em bruto, veio esporadicamente daqui. Não. É sempre numa ordem que é cronológica, obedecendo uma sequência. Ao passo que quando estamos a ler livros de ricos, milionários e não sei o que lá mais, não obedecemos essa ordem cronológica nem essa sequência. E teremos dificuldade em alinhar a um propósito. Não se consegue alinhar a um propósito sem saber qual é a ordem cronológica ou a sequência. Eu dou esse exemplo, repito, e vou dar sempre esses exemplos. Se eu falar 4, 7, 2, 5, não há aqui um potencial que nós sabemos que é os números 4, 2, 7, 5, ok? Mas não há aqui uma ordem cronológica e não obedece a uma sequência. Logo, é um conhecimento, mas que nós não conseguimos aplicar.
pode ser um código, pode ser alguma coisa, teremos que ter dificuldade em aplicar. Já se eu lhe dizer 1, 2, 3, 4, 5, isso lhe é familiar. É assim que se deve absorver o conhecimento e para aplicar. Eu quero o quê? Quero isso. Então vamos, aqui esse é o passo 1, aqui é o passo 2, aqui é o passo 3. Do passo 3 nós absorvemos o conhecimento e aplicamos nesta ordem cronológica e obedecendo uma sequência. É assim que nós iremos aprender então as coisas. Essas são dicas simples, mas que fazem toda uma diferença. Eu sou Tomás Alberto, segue-me no YouTube, tem lá o canal com muito mais conteúdos para você então estar alinhado a um determinado propósito. E lembre-se, nós estamos a capacitar aqueles que serão os futuros ricos e milionários de Angola. Estamos juntos.